você é alguém que, assim como eu, por muito tempo tratei Deus como o mordomo dos meus prazeres, aonde eu orava por um milagre, acreditava em um milagre, e ainda acredito, mas quando não saciado, questionava a Deus, porque eu achava que eu era digno de algo. Então a forma que nós vivemos o Evangelho precisa mudar. Nós não podemos buscar Deus unicamente por aquilo que Ele pode nos oferecer, mas sim por quem Ele é. Nós não podemos buscar Deus apenas por medo do inferno, mas sim por amor a Cristo, e pelo conhecimento da verdade que nos transforma. O motivo pelo qual buscamos a Deus determina o nível de intimidade e consciência que temos sobre Deus. Se eu sou alguém que busco Deus unicamente para satisfazer os meus prazeres, eu ainda não entendi quem é Deus. Eu ainda não entendi quem é o meu Senhor. Porque eu estou condicionando a minha paz e a minha alegria em coisas. E geralmente nós dizemos, eu vou ser feliz, e agora eu entro na mensagem de fato. Geralmente nós dizemos, eu vou ser feliz quando eu comprar aquele carro. Eu vou ser feliz quando eu comprar aquela casa. Eu vou ser feliz quando o Senhor prover aquilo que eu estou precisando. Eu vou ser feliz quando algo acontecer. E nós condicionamos a nossa felicidade na provisão de Deus e não em Deus. Nós condicionamos a paz a um bem físico e efêmero, e não no nosso Senhor, não no conhecimento de Deus. Meu irmão, se Deus não é tudo que você tem, então você não tem nada. Se tudo que você está buscando são bens, você está correndo atrás de vento, irmão. Nós podemos crer e cremos no milagre, cremos que Deus pode prover, cremos que Deus pode abrir portas, pode restaurar, pode conceder bens, mas Deus não é Deus porque concede bens. Bens são concedidos porque Deus é Deus. Faça Ele ou não, Deus é Deus. Se você viver o milagre de Deus de forma palpável, Ele é Deus. Mas se você não viver um milagre de forma palpável, Deus continua sendo Deus. Deus não é condicionado à nossa postura, à nossa ingratidão, à nossa insatisfação. Deus sem nós continua sendo Deus. Somos nós que temos que alinhar a nossa mente e o nosso coração. Então, por 15 segundos, eu queria que você realizasse uma breve análise. Por que você tem buscado ao Senhor? Por poucos segundos, pensa comigo, preste atenção. Por que você tem buscado ao Senhor? Por quê? Porque você tem passado por dias difíceis, dias turbulentos, dias de apatia. Deixa eu te falar algo. Não estou dizendo que Deus não pode mover nessa área. O que eu estou dizendo é que Deus não está condicionado a essa área. Deus não é Deus porque Ele tocou ou deixou de tocar em algo. Não é Deus que se submete aos nossos prazeres. Somos nós que nos submetemos ao conhecimento de Deus. Somos nós que nos aprofundamos no conhecimento da verdade. E nós que somos moldados a esse conhecimento. E pela graça de Deus. Não é Deus que se submete a nós, irmãos. Nós temos que chegar no nível de maturidade e ter o conhecimento. Preste atenção nisso. Eu não sei se vocês sabiam, talvez vai contrariar um pouco do que você já ouviu sobre Evangelho, mas Evangelho não é sobre nós, irmãos. Evangelho é sobre Cristo. Eu estava comentando isso ontem, essa semana na verdade. Se você for observar, vocês sabiam disso, não acredito eu, todo mundo que é maduro na fé. Vocês sabem que o Antigo Testamento, ele sempre apontou para Cristo. Amém? O Novo Testamento sempre apontou para Cristo. Evangelho sempre foi sobre Cristo. Nunca foi sobre nós. E isso é glorioso, porque é um Deus que não precisa da humanidade, mas que decidiu amá-la. Não por obrigação, mas por amor. É um Deus que foi pregado na cruz, não por obrigação, mas por amor. Um Deus que decidiu se fazer homem e ser crucificado pelos pecados de quem não merece, de indignos, de injustos. Esse é o nosso Deus. Então a mensagem do Evangelho não é sobre aquilo que Deus pode prover na sua vida. A mensagem do Evangelho é sobre o Cordeiro que foi provido há mais de 2000 anos atrás.
Essa é a mensagem central da pregação do Evangelho. A mensagem central do Evangelho não é a provisão que virá, mas a provisão que veio e morreu por nós. Esse é o centro do Evangelho, irmãos. A mensagem de Deus, a Bíblia, ela nos mostra de diversas formas como nós corremos atrás do vento. Eclesiastes 1, do versículo 8 ao 9, vai relatar que o autor, ele reflete ali sobre a futilidade e a repetição da vida sob o sol, dizendo que nada é novo debaixo do sol, que ciclos se iniciam, ciclos se encerram, mas diante de Deus nada é novo. Enquanto nós estamos correndo atrás do vento, correndo atrás de coisas passageiras, iniciando ciclos e finalizando ciclos, nós estamos esquecendo quem é o nosso Deus e o porquê nós de fato somos cristãos. Nós temos construído igrejas para Deus sem Deus. Nós estamos construindo ministérios para nós mesmos, em busca de vaidade e aplausos, e Cristo tem deixado de ser o centro. Já não buscamos a Deus por aquilo que Ele pode nos mostrar como realidade, mas sim pelos seus benefícios. De forma involuntária, cada dia mais buscamos a Deus como mordomo, irmãos. Uma das maiores blasfêmias que nós vivemos é querer submeter a Deus aos nossos prazeres e aos nossos desejos. Deus é soberano, irmão, a tudo e todos. A tudo e todos. E o versículo 8, ele afirma que todas as coisas são cansativas e que os olhos nunca se saciam de ver, e nem os ouvidos de ouvir. E no versículo 9 de Eclesiastes, capítulo 1, o autor diz que o que já aconteceu, acontecerá novamente. E não há nada de novo debaixo do sol. Em Filipenses capítulo 4, versículo 11 ao 13, diz que o apóstolo Paulo, ali naquele cenário, na carta aos Filipenses, ele expressa que aprendeu a viver contente, tanto no pouco quanto no excesso. E essa foi a chave pelo qual Paulo combateu o bom combate. Então entenda, evangelho não é sobre ter tudo como coisas materiais. Evangelho é sobre Cristo ser tudo em todos nós. Não é sobre aquilo que será alcançado, mas aquilo que nós já temos nele. Ontem nós experimentamos uma experiência muito incrível na comunidade, lá na base. A gente chegou para levar algumas coisas para a mãe do Davizinho, uma criança que participa das ações do sábado. E quando a gente chegou na casa da mãe, a mãe recebeu 11 facadas há 7 dias atrás. Uma das facadas perfurou o pulmão, e aquela mulher estava de pé. E eu confesso que a minha posição olhando para essa mulher foi: meu Deus, eu gripado não consigo viver. Mas com 11 facadas ali, cuidando do filho, meu Deus do céu. E ela começou a chorar, a orar e chorar, e pedindo por reconciliação. A gente começou a orar por aquela mulher na casa dela, dentro da casa dela, e ela chorando. Ela infelizmente sofreu um cenário muito trágico, mas com as próprias palavras ela denunciou essa verdade, de que tudo o que ela precisava era Cristo. Ela disse: eu não preciso de mais nada, tudo o que eu preciso é de Cristo, e eu preciso me reconciliar com esse Senhor. A mulher com 11 facadas, com todo motivo de ódio de quem foi injusto com ela. Ela foi pegada de costas pelo marido, enquanto cozinhava para o marido, tomou 11 facadas. E tudo que ela disse é: eu preciso de Cristo. Eu só preciso de Cristo. E a gente orando por ela, ela recebeu um batismo de arrependimento, em constrangimento e graça. Se arrependeu ali naquele chão, mais pessoas, vizinhos começaram a chegar, a gente orou pelos vizinhos, Deus realizou um mover ali. Mas o centro de tudo que nós vemos ontem é Cristo. Não é porque pessoas boas oraram, não é por causa de cesta básica, não é por causa de doações, é por causa de Cristo. Ele é o centro. Estão comigo, irmãos? Então a felicidade baseada em conquistas materiais, ela é ilusória e temporária. Porque quando condicionamos a nossa paz e a nossa felicidade em bens, nós sempre estamos questionando a Deus. Porque quando nós achamos que vamos ser felizes com um carro, quando a gente compra o carro, a gente não é feliz.
Então agora nós condicionamos a felicidade a outra coisa. Agora vai ser a casa. E aí você conquista a casa e você ainda não é feliz. Agora é uma área do casamento que está ruim, você então alinha aquela área e você ainda não está feliz. E geralmente porque Cristo não é o centro do que nós estamos fazendo. Contentamento não está naquilo, eu repito, não está naquilo que Deus irá prover como bens, mas naquilo que foi provido há mais de 2000 anos. Por isso que Paulo fala que ele sabe viver tanto no pouco como no muito. Pensa bem, Paulo, ele combateu um bom combate e completou a carreira, morreu pelo Evangelho, mas Paulo diz que fez isso, e um dos cenários foi porque ele aprendeu a se contentar, tanto no pouco como no muito. Então contentamento, irmãos, com toda paz de coração te digo isso, não tem nada a ver com o que você vai conquistar em Deus, tem a ver com Cristo ser o centro de todas as coisas na sua vida. Isso é ser contente. Às vezes você está orando por coisas que você nunca vai ter, e eu não estou falando isso para te desanimar, Deus pode prover, mas o que eu estou querendo dizer é que a sua felicidade não pode ser condicionada a coisas futuras, mas sim a coisas eternas. Amém? Então o mundo ele ensina que a satisfação vem quando tivermos tudo, mas a Bíblia ensina que a satisfação plena vem de estar em Cristo. Enquanto o mundo prega que a satisfação está em coisas efêmeras, a Bíblia nos ensina que a satisfação está em coisas eternas. Enquanto o mundo prega uma verdade distorcida, Cristo é a verdade completa, e Ele é tudo o que nós precisamos. Então João 6,35 diz: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Então Jesus Ele não apenas dá pão, mas Ele é o pão da vida. Ele sacia uma fome não passageira, mas eterna. Enquanto aquele povo procurou Jesus no João 6, eles procuraram Jesus segundo uma necessidade, porque eles saciaram a sua fome. E Jesus no versículo 35 diz: eu sou o pão da vida. A fome que vocês saciaram, vocês já sentem de novo, por isso estão me perseguindo. Mas eu sou o pão do qual quando você se alimenta, você já não terá mais fome nem sede, porque Ele é o pão perfeito. Quem busca a Deus apenas para resolver problemas ou conquistar sonhos, nunca encontrará a verdadeira satisfação nele. Então a chave, irmão, para você encontrar a paz de Deus na sua vida, no seu casamento, na sua família, é Cristo se tornar o centro de tudo. É Cristo ser suficiente, amém? Estão comigo, irmãos? Preste atenção, eu vou ser breve, não vou tomar muito do seu tempo. Então, irmãos, nós temos que parar de dizer que o dia que nós tivermos aquela casa, nós vamos ser felizes. O dia que tivermos aqueles bens, seremos felizes. Porque felicidade não está naquilo que será conquistado ainda, mas naquilo que foi conquistado por Deus. A maior provisão de Deus na sua vida se chama Cristo. Amém? A maior provisão da sua vida se chama Cristo. A maior provisão de Deus para o homem se chama Cristo. Não existe nenhuma provisão superior a essa. A maior provisão que você pode receber e experimentar se chama Cristo. E se Cristo não é suficiente para você, irmão, nada mais será suficiente. Te garanto. Não tem nenhum bem que será suficiente para satisfazer, a não ser Cristo. Amém, irmãos? Então a Bíblia, ela relata, ela aponta para Cristo desde o Antigo Testamento. Antigo e Novo, eles apontam para Cristo. Tanto os profetas como a lei apontam para Cristo. Tudo sempre apontou para Cristo. Em Gênesis 3,15, Deus faz a primeira promessa messiânica. O descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Aqui, preste atenção, nesse mesmo cenário da queda, Cristo já é anunciado como uma provisão para o pecado. Então Cristo não foi um plano B. Cristo foi anunciado como a obra da redenção desde a queda. Antes da queda, Deus já tinha um plano perfeito. Cristo não foi um acidente. Cristo não foi um plano B. Ele é o plano perfeito. Em Gênesis 22, Deus pede a Abraão que sacrifique o seu filho Isaque. No momento crucial, Deus provê um carneiro preso pelos chifres. E Abraão declara: no monte do Senhor se proverá.
E é interessante que esse episódio ele aponta diretamente para Cristo, o Cordeiro de Deus que seria oferecido pelo Monte do Calvário. Na noite da Páscoa, cada casa israelita teve que sacrificar um cordeiro e marcar uns umbrais das portas com o sangue, Êxodo 12. E o anjo da morte passou sobre as casas protegido pelo sangue. E esse é um retrato profético daquilo que nós vivemos em Cristo. O sangue de Cristo que nos lava, que nos purifica, que nos guarda. O que guardou aquele povo antigamente é o que nos guarda hoje. O sangue de Cristo. Todo o cenário do Antigo Testamento apontava por aquele que é perfeito, que é Cristo. E no Novo Testamento não é diferente. Tudo aponta para Cristo. Todo o sistema do tabernáculo, o sacrifício e as festas judaicas apontavam para a necessidade de um sacrifício perfeito e definitivo. Então o fato de sempre precisarem realizar um novo sacrifício denuncia essa realidade. Porque era uma prefiguração do Cordeiro que viria tirar o pecado do mundo, irmãos. Estão comigo, irmãos? Estão calados hoje, assim como no passado também? Então em Hebreus 10, versículo 10 ao 12, nós vemos que Cristo ofereceu-se uma vez por todas, tornando-se a provisão eterna que os sacrifícios antigos apenas prefiguravam. Então o sacrifício de Cristo é o cumprimento dos sacrifícios momentâneos e passageiros que era realizado no Antigo Testamento. O sacrifício que era incapaz. Então em Hebreus 10 mostra o sacrifício que é capaz, que é Cristo. Quando João Batista vê Jesus, ele declara: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Toda a expectativa do Antigo Testamento se concretiza em Jesus. Todo o cenário do Antigo Testamento se cumpre em Cristo. Todo o cenário do Antigo Testamento aponta para aquele que é perfeito. Amém, irmãos? Está dando para entender, gente? Amém? E no livro de Apocalipse, Cristo continua sendo o Cordeiro glorificado e adorado. Apocalipse 5, versículo 6 ao 12. Viu um cordeiro como tendo sido morto, e logo em seguida, digno ao cordeiro que foi morto. A provisão de Deus não foi apenas para o passado, e nem para o presente. A provisão de Deus, ela é eterna. No fim dos tempos, o cordeiro, ele permanece como centro. Eu já falei isso aqui umas 5 vezes, mas eu amo a passagem da transfiguração, e eu estava falando ontem sobre isso. Quando está Jesus, Moisés e Elias e os discípulos caem por terra, levanta o olho e só vê Jesus, já não vê nem Moisés nem Elias, porque aquele cenário representava de que a lei e os profetas se cumpriam em Cristo, e Ele é suficiente. Eu amo esse cenário. Então o Evangelho não é sobre algo futuro, presente ou passado. Evangelho é sobre uma verdade eterna. Então de Gênesis a Apocalipse, Cristo é a provisão de Deus para o homem. Ele não veio apenas para dar pão, mas para ser o pão da vida. Ele não veio apenas para libertar da escravidão física, mas para redimir da escravidão espiritual. Então preste atenção, irmãos. Cristo não é uma hipótese. Cristo não é uma possibilidade. Cristo é uma verdade. E se nós não tivermos consciência dessa verdade nas nossas vidas, não adianta condicionar a nossa paz e felicidade a coisas efêmeras. Não adianta condicionar a nossa paz e alegria a coisas passageiras. Porque a nossa paz e a nossa alegria está em Cristo, e Ele é suficiente. Se você precisa de algo a mais do que Cristo, você ainda não entendeu o valor de Cristo na sua vida, irmãos. Eu sei que eu sempre digo isso, e isso é muito pesado para dizer. Mas você não é merecedor dos céus, irmão. Nós somos merecedores do inferno. O fato de Cristo ter sido crucificado por nós, não existe nenhuma coisa mais valiosa do que isso. Porque pela morte de Cristo e pela sua ressurreição, temos a consciência da graça de Deus, que sendo perfeito, foi crucificado por injustos.
por pecadores miseráveis, sendo perfeito, se entregou por quem merecia a morte. E se nós não temos esse conhecimento, essa revelação, irmãos, não tem nada que vai te satisfazer, irmão. Então eu pedi vocês para levantarem a mão, que quantos aqui, aquela hora, estava aguardando por um milagre. Preste atenção, irmão. Eu não estou falando que você não deve crer em milagres. Eu sou fruto de milagres, minha vida inteira foi um milagre. Eu creio em milagre. Mas o que eu estou falando para vocês é que um milagre de Deus não pode se tornar o seu Deus. Se você condiciona a bondade de Deus unicamente naquilo que Ele faz, você está buscando a Deus como João 6, por aquilo que Ele vai te dar, pelo pão passageiro, pelos seus bens, e não por quem Ele é. E a vontade do Pai é que os seus filhos o busquem por quem Ele é, em sua essência. Amém? Aqui nessa comunidade de fé, nessa igreja, a gente tem isso como fundamento. Tudo que nós fazemos por causa disso. Nós temos áreas evangelísticas, área missional, fazemos muitas coisas, mas o motivo pelo qual fazemos tudo isso não é unicamente porque amamos as pessoas, é porque nós amamos ao Senhor, e Ele é o centro. E se Ele é o centro e Ele ama o perdido, nós vamos amar os perdidos. Se Ele é o centro e Ele está em busca do pecador, nós iremos em busca do pecador. Se Ele é o centro e Ele está cuidando dos órfãos e das viúvas, nós iremos cuidar dos órfãos e das viúvas. Cristo é o centro, e tudo o que nós fazemos parte desse ponto, de Cristo ser o centro. E se Ele é o centro, eu vou fazer tudo segundo Cristo, e não segundo a mim mesmo. Então, irmãos, que hoje ao sair daqui, que não venhamos condicionar mais a nossa paz e a nossa alegria naquilo que ainda vai acontecer, mas que sejamos contentes hoje, em Cristo, no conhecimento de Cristo, na verdade de quem Cristo é nas nossas vidas. Então toda a Bíblia aponta para o Cordeiro perfeito. Em Gênesis ele é a semente da mulher que esmagará a serpente. Em Êxodo o Cordeiro pascual, revelado na sarça também, o eu sou. Levítico o sacrifício final, o sumo sacerdote. Em Números a coluna de nuvem durante o dia de fogo e noite. Em Deuteronômio o profeta prometido, semelhante a Moisés. Em Josué o capitão do exército do Senhor. Em Juízes o juiz legislador divino. Em Rute o resgatador perante o Redentor. Em 1 e 2 Samuel, ele é o profeta fiel, o rei eterno. Em 1 e 2 Reis e 1 e 2 Crônicas, o rei soberano de Israel. Em Esdras, o escriba fiel, o fim do templo. Neemias, o reconstrutor das muralhas da fé. Em Esther, o salvador escondido. O Mordecai divino. Em Jó, o redentor que vive para sempre. Em Salmos, o bom pastor. Em Provérbios e Eclesiastes, a sabedoria divina. Em Cântico dos Cânticos, o noivo amado, o pastor fiel. Em Isaías, o servo sofredor, o príncipe da paz. Em Jeremias e Lamentações, o ramo justo, o profeta que chora. Em Ezequiel, o homem maravilhoso, o pastor unificador. Em Daniel, o quarto homem na fornalha, o filho de Deus. Em Oséias, o esposo fiel, a esposa infiel. Em Joel, o batizador com o Espírito Santo e fogo. Em Amós, o que leva o fardo e a justiça divina. Em Obadias, o poderoso para salvar. Em Jonas, o missionário que ressurge e lidera. Em Miqueias, o mensageiro de boas novas, o consolador. Em Naum, o vingador de Sião. Em Abacuque, o santo eterno em busca de reavivamento. Em Sofonias, o Senhor poderoso que salva. Em Ageu, o restaurador da herança perdida. Em Zacarias, a fonte de água viva para o povo. Em Malaquias, o sol da justiça que traz cura em suas asas. Em Mateus, o Messias, filho de Davi. Em Marcos, o servo sofredor, servo de Deus. Em Lucas, o filho do homem compassivo. Em João, o verbo feito carne, o filho de Deus. Em Atos, o Salvador que envia o Espírito Santo. Em Romanos, a justiça soberana de Deus. Em 1 Coríntios, a rocha espiritual que seguiu a Israel. Em 2 Coríntios, o triunfador em vitória sobre o pecado. Em Gálatas, o libertador da lei, a liberdade em Cristo. Em Efésios, o cabeça da igreja, a nossa riqueza em plenitude. Em Filipenses, o servo humilde, que supre todas as necessidades. Em Colossenses, a plenitude de Deus, a imagem invisível. Em 1 e 2 Tessalonicenses, o rei que voltará em glória. Em 1 e 2 Timóteo, o mediador eterno entre Deus e os homens. Em Tito, o justificador pela graça.
Em Filemão, o amigo e beneficador que perdoa. Em Hebreus, o sumo sacerdote do novo pacto, o sangue do pacto eterno. Em Tiago, o poder por trás da fé que persevera. Em 1ª e 2ª Pedro, o supremo pastor, o modelo de pureza. Em 1º, 2º e 3º João, a vida, o padrão de amor e a motivação do corpo de Cristo. Em Judas, o fundamento da fé que mantém fiéis e firmes. Em Apocalipse, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Alfa e o Ômega, o Cordeiro glorificado. E se esse Cristo não é tudo, tudo se torna nada. Cristo precisa ser tudo para nós. Em toda a Bíblia sempre apontou para Cristo. Cristo não é o plano B, irmão. Cristo não é o plano B, Cristo é o plano perfeito, Ele é. E isso é suficiente para nós, se precisa ser suficiente para nós. Então o que eu estou querendo dizer, irmãos, não é que Deus não pode prover milagres. O que eu estou querendo dizer é que Cristo é o maior milagre. Não existe maior provisão do que Cristo na sua vida. Se Cristo não for o centro e não for tudo que você tem, então você não tem nada. Então a condição para a sua paz não é o que vai vir. A condição da sua paz é aquele que veio e morreu por nós. A condição da sua alegria não é aquele que virá apenas, mas aquele que veio, ressuscitou e voltará para nos buscar. E essa firme convicção precisa nos servir como avivamento, irmãos. Precisa mudar a nossa rota. Fique de pé onde você está. Nós vamos passar a servir na ceia. Então o livro de João retrata esse cenário. Ele não é só a provisão do pão de cada dia. Ele é o pão perfeito que desceu do céu. A equipe de louvor pode vir. De toda a mensagem, se você puder guardar uma frase no seu coração, guarde o retrato de João. De que ele não é apenas só a provisão do pão de cada dia. Ele é o pão perfeito que desceu do céu. Amém. Nós não vamos cear apenas como um símbolo. Nós vamos cear como uma verdade. Daquele que veio, morreu, foi crucificado, mas ressuscitou. Quando nós dizemos que tudo nós podemos naquele que nos fortalece, não tem a ver com ter coisas, mas tem a ver com ter o Senhor. Tudo podemos suportar quando Cristo é o nosso Senhor. Evangelho não é sobre você, irmão. Evangelho é sobre Cristo. Amém? Amém. Estão comigo, irmãos? Amém. Nós vamos passar agora a servir na ceia. Eu queria que todo mundo permanecesse de pé. Que nesse momento possamos chegar à mesa do Senhor, sentar à mesa do Senhor, com esse entendimento. Cristo não foi o plano B, irmãos. Cristo foi o plano perfeito. Nós não precisamos de outro mediador a não ser Cristo. Nós não precisamos de mais nada a não ser Cristo. Nós não precisamos de bens. Não precisamos de futuro. Nós precisamos da eternidade, irmãos. E isso é o que me motiva a fazer tudo o que eu faço, irmãos. A eternidade. Cristo ser suficiente. Cristo ser tudo o que eu tenho. Amém, Jesus. Pode passar servindo. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou, levou, levou.
Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? Levante suas mãos, O aumente sua Rei voz. ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre exaltado és, para sempre adorado és, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre exaltado és, para sempre adorado és, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Vamos declarar suas vozes para sempre. Para sempre exaltado Amém. és. Aumente sua voz. Sempre Declare isso como uma verdade na sua vida. adorado és. Sim, Deus. Pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Pra sempre exaltado Sim, Senhor. és. Pra Que essa adoração suba ao sempre Senhor como um incenso agradável, Pai. adorado és, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 diz: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. E da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão
e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Destaque o seu pão do seu cálice. Nós vamos agora orar e abençoar. Eu queria que você pegasse o pão, fechasse os seus olhos. Pega o seu pão, feche os seus olhos, levante o seu pão para o Senhor. Eu queria que de olhos fechados você repetisse comigo em alta voz: esse é o corpo de Cristo. Esse é o corpo de Cristo. Mais alto: esse é o corpo de Cristo, Esse é o corpo de Cristo. moído na cruz, Moído na cruz. em meu favor. O castigo que me trouxe a paz, Castigo que me trouxe a paz. e sobre as suas pisaduras Sobre as suas pisaduras. nós somos sarados. Somos sarados. Erga o seu cálice, feche os seus olhos, repita comigo em alta voz: esse é o sangue de Cristo, Este é o sangue que escorreu no madeiro, que escorreu no madeiro. em meu favor. O sangue que me lava, que me purifica e que me capacita. Ao beber deste cálice, eu declaro vida, esperança e fé até que Cristo venha. Pode comer do pão, beber do cálice. Aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Ele venceu. Pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Glória a Deus, aplauda Jesus. Glória a Deus. Pastora Lilza pediu para dar um testemunho para alimentar a sua fé antes da gente finalizar. Ela vai falar aqui. Fala aqui em cima, para alimentar a sua fé, e já já a gente finaliza, amém? Amém? Que o Espírito Santo de Deus esteja no coração de cada um de vocês, amém? Quando a gente toma Santa Ceia, a gente tem uma alegria tão grande no coração, não tem, irmãos? E hoje eu vim aqui para dar um testemunho. A minha carteira de motorista, eu já peguei ela, para a honra e glória do Senhor. Eu fiquei feliz. Glória a Deus. Com 64 anos, o Senhor me abençoou. Tem 2 anos que eu comecei esse processo, foi levando, para a honra e glória do Senhor. Minha carteira já está na mão. Amém? E como eu gosto de alegria,
E quando Deus me dá um presente, eu também gosto de dar presente. Hoje eu fiz uma janta para vocês, em agradecimento a Deus, amém? Louvado seja Deus, amém? Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Leva o pessoal no fundo. Leva o pessoal no fundo dessa aqui. Glória a Deus. Vamos finalizar. Fique de pé onde você está, feche seus olhos. Vamos agradecer ao Senhor. Pai, nós agradecemos ao Senhor por esse culto. Agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Que cada um de nós possamos chegar em casa em proteção, em segurança, guardados no Senhor. Que a graça do Senhor possa nos acompanhar dia após dia. Que o Senhor nos conceda misericórdia, visão de reino. Que possamos cada dia mais nos amadurecer no Senhor. Guarde a nossa saúde, guarde nossa mente, guarde nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Estamos finalizados. Não vá embora. Vai ter o jantar. Vamos ter um tempinho de comunhão também, amém? Posso crer.